Se passa a palavra ao senador Fabiano Contarato, Voto. também do Espírito Santo. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a condução desse trabalho nessa tão importante Comissão de Constituição e Justiça. Quero aqui cumprimentar o general Anísio e o general Fábio. Pode ter certeza que terão meu voto para aprovação e que vossas excelências dignifiquem muito o Exército Brasileiro, e eu tenho certeza que... Ao silêncio, por favor, vamos ouvir o senador, senhores senadores, vamos ouvir o senador Fabiano Contarato. Peça aí ao senador Eduardo Braga e ao senador Oliane Marinho para que possamos ouvir o senador Fabiano Contarato. Restitui então meu tempo, senhor presidente. 10 minutos. Quero aqui cumprimentar e desejo todo sucesso no STM. Quero também cumprimentar o procurador Dr. Paulo Gonet, falar da minha admiração, respeito, e como voltei na vez anterior, tenho meu voto garantido também nessa, mas eu queria aqui fazer a colocação de alguns pontos e eu pediria a atenção dos colegas, que eu reputo importante. Dr. Paulo, eu tenho duas missões na minha vida, que é ser professor e ser delegado de polícia. E a educação, para mim, ela é um pilar fundamental para reduzir as desigualdades. Isso eu não tenho dúvida. Então, eu só queria aqui começar questionando ao senhor se é razoável uma escola, senador Jaime Campos, um professor ter liberdade de cátedra, por exemplo, para falar em igualdade salarial entre homens e mulheres. Se é razoável, por exemplo, um professor numa educação básica, privado ou não, falar sobre elevado índice de feminicídio. Se é razoável você falar sobre homens e mulheres devem ganhar, são iguais em direitos e obrigações. Isso é uma garantia constitucional, está lá no artigo 5º1. E também se é razoável, porque um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º e 4º, é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Falar sobre o comportamento, a pouca representatividade das mulheres nos processos, falar que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA mais no mundo, a que mais mata, senadora Soraya. E eu queria fazer aqui uma convocação aos colegas para exercer um pouco mais a empatia. Eu queria que um de vocês tivesse uma filha travesti. Eu queria que um de vocês tivesse, por exemplo, um filho homem trans, ou uma filha mulher trans, ou um filho gay ou lésbica, não importa. Todos somos iguais perante a lei. Essa é uma determinação constitucional, está no artigo 5º. E eu não poderia, então não leve a mal minha fala, Dr. Paulo Gonet. Dr. Paulo Gonet, por gentileza, eu pediria que o senhor não levasse para o lado pessoal. Mas eu não acho razoável, senador Eduardo Braga, que no estado do Espírito Santo foi editada uma lei, senadora Soraya, senadora Elisiane, que diz o seguinte: fica assegurado aos pais e aos responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero, conforme definido nessa lei. Aí ela põe, artigo 2º, para fins dessa lei, senadora Soraya, atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, à orientação sexual, à diversidade sexual e à igualdade de gênero e outros assuntos similares. Ora, igualdade de gêneros, eu não estou falando aqui em população LGBTQIA+, só não. E o senhor, enquanto procurador da República, o senhor se manifestou falando que essa lei ela é constitucional. Olha, essa lei constitucional que diz que um professor só pode falar sobre igualdade de gênero. E eu estou falando homem e mulher. Eu estou falando em paridade. Eu estou falando de direito ao voto feminino. Eu estou falando em feminicídio. Eu estou falando em combate a crimes contra a população LGBTQIA+. Eu estou falando, se na escola, que é um espaço fundamental para assegurar o pilar da democracia e para reduzir a desigualdade, como que fica
critica a liberdade de cátedra de um professor. Eu sou professor com muito orgulho. Agora, você disser, agora o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, que tem que ser o guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa, falar que as instituições de ensino deverão informar aos pais ou responsáveis sobre quaisquer atividades pedagógicas de gênero que possam ser realizadas em ambiente escolar. Olha, se essa lei não é inconstitucional, eu não sei o que é inconstitucionalidade. Porque eu estou falando aqui, porque sempre se coloca a palavra gênero, tem uma obsessão, e me perdoe, é uma obsessão com relação à orientação sexual. Meu amigo, todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação. Mas quando um filho LGBT é expulso de casa, é execrado, quais são os espaços que nós colocamos para essa população? É na prostituição, sem acesso à escola, sem acesso à saúde, sem acesso à política pública. E quando a escola vai debater sobre esse assunto, veja, igualdade de gênero. Eu estou falando homem e mulher. Eu não estou falando em relação homoafetiva. E com todo respeito, quando eu vi que foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, e o senhor, como Procurador-Geral da República, guardião da Constituição, o senhor falou para a população que essa lei ela é constitucional. E eu queria saber como que vai ser um professor quando ele vai falar sobre o tema feminicídio. O que ele vai fazer? Ele vai ter que falar, pai, eu vou falar na minha aula da semana que vem sobre feminicídio. Não pode falar. Pai, eu vou falar sobre que no Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. Não pode falar. Pai, eu vou ter que falar que no Brasil, infelizmente, existe essa discriminação que envolve o sexismo. Nós vimos aqui nessa CPMI da Covid vários senadores se exaltando, mas nenhum foi chamado de descontrolado. Mas eu lembro que a senadora Simone Tebet foi. Por quê? Porque ali teve um comportamento sexista. Então, se você não puder falar sexismo na escola, homofobia na escola, respeito, abolir toda e qualquer forma de discriminação, que escola é essa? Que escola é essa que os nossos filhos, se a escola não falar nesses assuntos, se nós não temos a serenidade, a sobriedade de discutir esses assuntos, e aí eu venho e vejo uma manifestação, que me dói falar isso para o senhor. Porque, como disse, vou votar. Vou votar porque eu cumpro palavra. Vou votar porque tem uma espinha dorsal. Mas eu não posso deixar de registrar a minha indignação. A indignação de um pai. Eu tenho muito orgulho, o procurador, da família que eu tenho. Porque, com todo respeito, a certidão de casamento do senhor não é diferente da minha. O Estado me deu uma certidão de casamento com meu esposo, que nós fazemos 15 anos de casados. O Estado nos deu 2 filhos que são a razão de nossas vidas. E 2 filhos negros, numa sociedade racista. E numa sociedade homofóbica, preconceituosa. E ainda vem uma lei que proíbe a escola discutir isso. E o Ministério Público Federal, na figura da pessoa principal, que é o Procurador-Geral da República, fala que essa lei é constitucional. Eu não tenho como expressar, adjetivar a minha indignação enquanto um homem casado numa relação homoafetiva. O senador Rodrigo Pacheco está aqui do meu lado, ele sabe, e eu tenho aqui que registrar toda a deferência a ele em todo aspecto quando lida com essa pauta, porque sempre defende isso, porque ele está aqui como guardião da Constituição. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Isso não sou eu que estou dizendo, está no artigo 3º, 4º. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é diminuir todo esse ataque que ali se faz. Nós temos que entender que a educação, o professor tem liberdade de cátedra. Eu queria que os colegas senadores fossem viver com R$ 1.518, que é o salário mínimo, e fossem viver com R$ 4.867, que é o piso de um professor para trabalhar 40 horas semanais. Porque é fácil, parece que nós vivemos como Alice no País das Maravilhas. E aí, ainda limitando a liberdade de cátedra.
Explica isso para o seu filho. Tem um filho que faz parte da população LGBTQIA+, que num país que mais mata essa população, que é subjugado, é humilhado, hostilizado, ofendido, atacado. Quantos praticam suicídio? Quantos praticam automutilação? E em pleno século XXI, nós temos uma lei estadual do meu estado, do Espírito Santo, que proíbe que você sequer pode falar. Mas não só para a população, Jaime Campos, da população LGBT, porque ela é clara, eu volto a falar, para fins dessa lei, atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero. Gente, o professor não vai poder falar sobre identidade de gênero, sobre a orientação sexual. Qual é a sua orientação sexual? Eu sou heterossexual. Qual é a sua orientação sexual? Não, eu sou gay. Não vai poder falar sobre a diversidade sexual, a igualdade de gênero entre homens e mulheres, que está lá no artigo 5º1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não, o professor não vai poder mais falar sobre isso. Não vai poder falar sobre sexismo. Não vai poder falar sobre racismo. Não vai poder falar sobre homofobia. Não vai poder falar sobre nada disso. Por quê? Porque o guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito diz que essa famigerada lei cruel, aviltante, que mata, que dói, foi considerada constitucional por aquele que deveria opinar pela sua inconstitucionalidade. Foi declarada a constitucionalidade pelo Procurador-Geral da República. Obrigado, senhor presidente. A Vossa Excelência, senador Fabiano Contarato, passo a palavra ao senador Márcio Bittar, por 10 minutos. Bom, senhor presidente, Não, mas já passou a palavra, não pode voltar atrás mais. Não, só pergunto se é o sexto. Não, pergunto se ele é o sexto que está falando. Deixa eles brigar entre eles. Não era 3 por bloco? É o sexto que está falando. Não era 3 por bloco, Mas já presidente? passou... Como? Não era 3 por bloco? Não, desculpa, é porque depois... Foi 3. Ouvimos Vossa Excelência, o Contarato, agora o Não, eu vi Bittar. o Magno Malta. O Magno Malta. Pois é, agora o... Senador, 3 por bloco. Agora o senador Bittar, o senador Jaime Bagatoli e o senador Eduardo Braga. Mas as respostas, desculpa, Como? o indagado não vai responder as questões? Ah, sim. Não é 3 por bloco? Não, já foram 3, eu me atrapalhei, que eram 2, desculpe. Nada contra o senador Márcio. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Tem aquiescência, Eu estava prestando atenção. Prestando atenção às colocações relevantes do senador Fabiano Contarato. Estava ouvindo com atenção e, às vezes, me atrapalhei. Agradeço ao senador Sérgio Moro, senador doutor Paulo Gonet, para responder. Senador, Eu estou evitando, senhor presidente, que ele respondesse as o perguntas. senador Contarato questionaram o procurador, fizeram Ele pergunta. vai responder. Sim, mas o senador Magno Malta, ele se posicionou, ele não fez nenhuma pergunta. Por isso, do Márcio Bittar ser o terceiro a fazer a pergunta. Não. Senador, me perdoe, não, senador. Senador Omar Aziz. Não, é verdade. O Sérgio Moro fez pergunta. Doutor Paulo Gonet, para responder, eu peço até desculpas, porque eu estava muito a ouvir ali as razões do senador Fabiano Contarato. São relevantes, ao meu ver. Senhores senadores, eu vou responder de forma englobada às questões que foram postas e dizendo o seguinte: o senador Magno Malta fez referência a um encontro pessoal que houve não para esta sabatina, mas para a anterior. E eu também o recebi na Procuradoria, como eu recebo todos os senadores que me pedem audiência, e da forma mais imediata quanto possível. Foram 37 senadores que eu procuro agendar na própria semana, se não no próprio dia, para recebê-los. Alguns dos senhores eu recebi até 4 vezes. Mas ouço e, na medida em que percebo um desabafo, ouço com empatia.
O que eu gostaria de dizer que, com relação às atuações do Ministério Público no âmbito penal, da mesma forma que no âmbito civil, todas as manifestações da Procuradoria-Geral da República são feitas com base e com fundamentação jurídica, sem nenhuma consideração de ordem política. O senador Magno Malta faz parte de uma premissa para a crítica que ele faz, parte de uma premissa de que o Ministério Público tem uma conformação algo diversa da que eu entendo, como Procurador-Geral da República, e o Supremo Tribunal Federal também entende que seja própria. A partir dessas premissas, ele desenvolve razões. Não adianta debater essas razões aqui, porque nós todos sabemos dos ensinamentos lógicos, da inutilidade do debate em torno de desenvolvimento de premissas que são contrastantes e inconciliáveis. O que eu devo dizer também é que, durante esses 2 anos da minha atuação perante o Supremo, eu posso dar o testemunho da lisura, da idoneidade, da dedicação, do apuro técnico, da fundamentação, da abertura, da transparência da fundamentação de todos os integrantes do tribunal. Eu gostaria de dizer que todos os integrantes do tribunal têm a minha mais profunda admiração. Com relação ao processo de impeachment de ministro do Supremo, eu reitero o que disse anteriormente. Em nenhum momento eu disse que o ministro do Supremo não pode sofrer impeachment. O que eu fiz foi produzir um parecer, isso não é decisão, isso não é voto, eu produzi um parecer sobre o meu entendimento com relação à distinção que deve haver entre agentes de poderes soberanos que recebem a sua legitimidade diretamente da população, do titular da soberania, e aqueles que recebem a sua legitimação da fundamentação, do caráter racional das decisões que tomam, que são justamente os integrantes do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência levanta questões que são muito interessantes e Vossa Excelência compartilha comigo uma preocupação muito grande. Nós temos que combater as organizações criminosas. Um Estado democrático de direito é aquele que assegura que o poder existente é um poder comprometido com os valores da dignidade da pessoa humana. Quando as organizações criminosas assumem espaços territoriais, excluem o poder do Estado e impõem uma vontade egoística que não tem nenhum compromisso com os valores éticos que inspiram a nossa Constituição, nós estamos diante de uma situação realmente grave e uma situação que merece, que exige um comprometimento de todas as forças democráticas para, por meios democráticos, com respeito aos direitos fundamentais, com respeito à dignidade de que todas as pessoas são imbuídas, uma dignidade que não perde o pior criminoso. Com respeito a essa dignidade, deve haver realmente um combate efetivo. Esse respeito à dignidade, a meu ver, não significa dizer que